o professor Dr. Luiz Augusto, ele que é PhD em imunologia, bioquímica, cara, assim, uma referência mundial em tudo isso que nós vamos estar falando. Mas prestem mais ainda atenção, além de tudo que vocês já viram, porque agora a gente está deixando a cereja do bolo falar. Doutor Luiz Augusto, seja muito bem-vindo e muito obrigado por o senhor participar. Passo para o senhor a palavra. Seu áudio está fechado, doutor. Ótimo, muito bem. Gratidão, Arleide, pelo convite, por estarmos aqui nessa conferência. Agradecer imensamente também a doutora Márcia por ter organizado, agradecer a todos pelo tempo disponível para que a gente pudesse nos conhecer e conversar um pouco sobre este tema que, para mim, é extremamente sensível, porque preste atenção que eu vou dizer. Eu sou um imunologista e sou um cientista profissional. Eu vivo da imunologia, né? É a minha profissão, é o meu ganha-pão, então eu respiro imunologia. E quando eu conheci os fatores de transferência, foi no contexto educativo. Quando a For Life, fazendo a expansão aqui no Brasil, sendo uma multinacional, ela procurou alguns profissionais de saúde que pudessem, obviamente, difundir o conhecimento técnico-científico a respeito do tema. E ali eu fui contratado por volta do ano de 2000 foi antes da pandemia. Então, 2019 a gente nem sonhava que iria existir a pandemia e eu comecei a difundir o conhecimento de imunologia junto da For Life para ajudar as pessoas a compreenderem o funcionamento do sistema imunológico e aí sim, como que os fatores de transferência atuam cientificamente, tecnicamente, para gerar esse tipo de efeito na saúde das pessoas, como foi muito bem relatado nos mais diferentes casos clínicos que vocês viram. Mas isso daí é a pontinha do iceberg. Tem muito mais por trás disso. A forma, o mecanismo de ação dessas moléculas nas nossas células imunológicas é algo extraordinário. Eu posso garantir para vocês, como cientista, que é um dos fenômenos biológicos mais belos que existe na natureza. É surpreendente perceber que na membrana plasmática das células existem receptores específicos para os fatores de transferência. Isso a gente descobriu recentemente. Para vocês terem ideia, um prêmio Nobel de Medicina recebeu esse prêmio em função de imunoterapias, por ter descoberto mecanismos de modular o sistema imunológico e, assim, combater o câncer. Portanto, quando a gente observa um fenômeno biológico espetacular, como a gente testemunhou aqui hoje, tem ciência por trás. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E, diante disso, a Arleide, sabendo que eu sou um cientista na área, que eu sou um professor, que eu sou um educador na área, ela falou, a Arleide me falou, doutor Luiz, o que o senhor acha de estar conosco nessa conferência e e convidar o pessoal para participar, então, do evento que a gente vai ter aqui em Salvador. Por que isso? Veja só, eu sou credenciado no Ministério da Saúde para um programa de educação permanente do Ministério da Saúde, com o objetivo de treinar profissionais de saúde para que eles possam executar na sua prática profissional determinados procedimentos que eles não tiveram acesso, por exemplo, na faculdade. Então, tem esse credenciamento especial lá no Ministério da Saúde para isso. E por que o Ministério da Saúde exige isso? Por uma questão muito simples. Esse é um ato regulado. Então, não é qualquer profissional que pode dar esse tipo de curso e, ao mesmo tempo, ele exige certificação profissional. E por que certificação profissional em imunologia? Por que certificação profissional em saúde preventiva? Por que certificação profissional em uso dos fatores de transferência? Porque não são medicamentos. E não sendo medicamentos, não sendo remédios, isso gera um problema seríssimo, por exemplo, para um médico com CRM,
ele não vai poder prescrever um composto natural, não é? Mesmo porque ele vai ter problemas com o conselho de classe, exceto se ele receber um treinamento profissionalizante na área, de acordo com a legislação, conforme previsto pelo Ministério da Saúde, e aí sim, ele agora, com essa capacidade profissional e com essa certificação profissional, ele passa a ser também um prescritor 100% legal de produtos naturais para a saúde. Entre eles, os fatores de transferência. Ao entender esse processo, eu falei, isso é incrível. E eu não acredito em coincidência. Eu penso que o universo ele cria as condições para aproximar as melhores pessoas para que a gente possa fazer o bem pelas outras. E foi exatamente daí que surgiu essa ideia. Se vocês não conhecem ainda do que eu estou falando, deixa eu ver, será que eu consigo compartilhar minha tela aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não. Ailton coloca o senhor professor como anfitrião. Coloca aí, Ailton. Tá, joia. Porque eu gostaria de mostrar para vocês essa legislação, para vocês compreenderem a relevância desse trabalho, tá? Por que esse trabalho é importante para nós? E eu quero dar a honra de vocês poderem. Você já está como anfitrião, professor. Gratidão, Anderson, gratidão. Eu vou entrar aqui na minha tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Tela. Iniciar a transmissão. Vou tentar de novo. Acho que eu errei. Só um minutinho. Ok, já vai. Pronto. Eu vou entrar aqui no Google. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma pesquisa com vocês, bem simples. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a legislação sobre este tema. Se você pesquisar aí no Google, tá? Como está aí? Como está aí na tela? Política Nacional de Educação Permanente. Vocês vão ter aqui esse PDF e tudo, mas eu vou na legislação. Depois a gente vai abrir o PDF lá. Vou pegar aqui, ó. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Vamos clicar aqui. Estamos abrindo. E está aí a legislação. Portaria número 1996, de 20 de agosto de 2007, Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Dispõe as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Muito bem. Esse é um documento longo, complexo, nós não vamos ler esse documento todo, mas, em resumo, ele diz o seguinte, eu vou abrir aqui, eu estou dentro da Biblioteca Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Esse documento é fantástico, recomendo que leiam ele todo, mas eu vou pegar só o resumo principal do que isso está dizendo. Vamos lá. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, PNEPS, instituída no ano de 2004, representa um marco para a formação e trabalho em saúde no país, resultando de lutas e esforços promovidos pelos defensores do tema de educação dos profissionais de saúde, como forma de promover a transformação das práticas do trabalho em saúde. A PNEPS é uma conquista da sociedade brasileira. Muito bem. Se isso é uma conquista da sociedade brasileira, isso significa que a gente precisa de profissionais credenciados e preparados para difundir esse tipo de formação profissional, esse tipo de cultura. E aí eu fui correr atrás disso. Eu fui ao Ministério da Saúde. Aqui eu estou, então, usando o Google para entrar dentro do DataSUS, o QNES, e conseguir o meu credenciamento junto ao Ministério da Saúde para esse tipo de atividade. Vou colocar aqui, então, para provar isso para vocês, vou colocar aqui, então, meu CPF. Ok? Não tem como ter dúvidas. E estou fazendo a consulta direto no DataSUS.
está lá. Portanto, vamos continuar. Aqui está. Então, aí o meu número, Cadastro Nacional de Saúde, no CNES, Luiz Augusto Pinto, que é o meu nome. E aí estão todos os meus históricos, meus vínculos profissionais, meus históricos, né? E tudo que eu já fiz junto ao Ministério da Saúde nessa área educativa. E aí, o que surge disso? Surge disso a necessidade de treinar mais profissionais, de ter mais profissionais qualificados nessa área, por uma questão simples. Com conhecimento técnico-científico, com essa certificação, isso gera segurança e credibilidade para a própria população e para o próprio profissional, para que ele possa ter segurança na sua prática clínica do uso dessas substâncias naturais, como, por exemplo, os fatores de transferência da For Life, sem correr o risco, por exemplo, de um conselho de classe vir falar: mas você não pode usar esse tipo de produto porque ele está fora da nossa legislação, porque não é permitido. Não, mas espera aí. Eu tenho aqui um treinamento profissionalizante do próprio Ministério da Saúde que me permite isso. Ok, então aí você está assegurado. Então, essa é a ideia. A ideia é preparar o mercado para esse próximo nível. E sabe qual que é a melhor notícia? Essa comunidade está se formando agora. E você tem a oportunidade de se juntar a nós. No dia 15 de julho de 2023, então daqui pouco mais 12 dias, nós estaremos juntos em Salvador para o Congresso da Superimunidade, onde nós vamos nos preparar para essa jornada profissionalizante junto ao Ministério da Saúde. Eu tenho a honra e a alegria imensa de estar aqui hoje nessa conferência com dezenas de pessoas que já garantiram o local, o espaço, já compraram o seu ingresso para estar conosco nesse Congresso da Superimunidade. Entre eles o Anderson, o Ailton, a Arleide, a própria doutora Márcia e vários outros profissionais de saúde, onde nós vamos conhecer todas essas estratégias que estão ali previstas na legislação e as técnicas de análise da imunidade nos exames de sangue para um protocolo personalizado de reestabelecimento das atividades imunológicas do paciente de acordo com o que o sangue dele está pedindo, de acordo com o que os exames estão pedindo. Isso é uma abordagem técnica e científica muito diferente daquela que a gente usa, por exemplo, na medicina convencional, onde os exames são usados para um diagnóstico de doença. Aqui nós vamos aprender a usar os exames para um protocolo técnico-científico de restabelecimento da saúde do paciente. E assim garantir a saúde preventiva dele de forma técnica, de forma científica. E por que não com credenciamento profissional do Ministério da Saúde? Eu tenho uma honra enorme de poder liderar esse processo no Brasil. Eu sou extremamente grato à For Life por isso, porque se não fosse a For Life para me despertar o interesse nesse assunto, em educar as pessoas além da academia, porque a gente fica restrito à academia, fica restrito à universidade, fica restrito aos hospitais, às residências, aos programas de residências de pós-graduação, a população não teria acesso a isso que a gente está fazendo esse movimento agora. E aí, quando a Arleide me falou, doutor Luiz Augusto, o que o senhor acha de convidar as pessoas para participar? Está feito o convite. E eu vou fazer mais por vocês. Até o dia 15, então, isso começando a partir de quinta-feira agora, eu vou fazer um aquecimento com todo mundo que já garantiu o ingresso para o evento, e é gratuito, 100% gratuito esse aquecimento. É só você se inscrever e participar conosco. Será uma série de lives, todos os dias à noite, a partir das 20 horas, e nós vamos, então, entender as técnicas científicas para aumentar a imunidade dos pacientes, sem depender de medicamentos, sem depender de remédios. Nós vamos entender
tecnicamente, cientificamente, como que os fatores de transferência atuam nas células imunológicas. Isso vai te dar mais segurança para a prática clínica. E esse evento de aquecimento para o congresso, que é dia 15, ele é gratuito. Então, vocês são meus convidados para poder participar deste evento gratuito, tá bom? Como que vocês podem ter acesso a esse evento gratuito? Vocês precisam fazer inscrição para poder receber o link, ok? E tem duas formas que vocês podem fazer isso. Ou procurar a doutora Márcia, eu vou passar para ela o link, para ela distribuir para vocês, ou a Arleide, ou ainda vocês podem depois me procurar nas minhas redes sociais e lá vocês vão encontrar o link para acesso a esse evento de aquecimento gratuito do Congresso da Suprema Unidade. Tá bom? É isso, Arleide. Muito obrigado, então. Eu queria Gilvânia, eu achei tudo muito interessante, mas eu fiquei preocupada com uma coisa eu pensei assim, mas como é que eu vou saber qual desses que eu vou prescrever para os pacientes de acordo com as patologias? Eu até coloquei no chat sobre, eu tenho herpes de repetição, às vezes uma vez por mês, às vezes demora 2 meses, aí eu tenho de novo, qual que eu deveria usar? Então, como é que eu vou saber, assim, como prescrever para as pessoas? Ótima Gilvânia, pergunta. a formação de Gilvânia é médica. Você é médica, não é, Gilvânia? Não, eu sou psicóloga e psicóloga da linha psicanálise e nutricionista da linha ortomolecular. Ótimo, Silvânia. Já vou aproveitar a sua pergunta, porque, na verdade, você tinha até postado no chat, eu tentei colocar ali. Gente, quando eu coloquei ali o gráfico, né, na minha apresentação, pode parecer para você que sua imunidade só é alta ou só é baixa. No meu caso, pelo menos, não é o caso de muita gente, mas no meu caso, eu falo que minha imunidade era bipolar. Por quê? Quando eu era criança, eu nasci com muita alergia e por conta disso, por causa do exagero imunológico, o que o médico dá? Antialérgico, corticoide, antibiótico e, inclusive, muitos imunossupressores, que nada mais são do que remédios químicos que baixam sua imunidade. Qual que é o risco disso na vida de alguém? O que aconteceu na minha vida? Eu acabei pegando catapora, a catapora mal curada, quer dizer, o sistema imunológico não estava preparado, veio a catapora, e aí a herpes zoster tomou conta. Ao longo de toda a minha vida, assim como foi o caso da Gilvânia, né? Cada vez, assim, de forma recorrente, enchia de feridas na boca, muitos problemas pelo corpo mesmo, feridas, né? Os fungos nas unhas, e com o passar dos anos, aí muito estresse, muita correria, veio também a diverticulite, que é quando as dobras dos divertículos começam a inflamar. Gente, vocês não têm noção. Em 3 ou 4 crises que eu tive, eu gemia de dor e caía no chão, e aí eu ficava em posição fetal, não tinha nada para me cuidar, para diminuir a dor. Eu literalmente tinha que ser internado e só tomando morfina. E aí o tratamento é sempre muito demorado, muito caro, e como a Giovânia falou, é recorrente. Então, o que nós temos aí? Nós temos um caos imunológico. Por quê? Quando a imunidade exagera, aí vem um monte de problemas de crise respiratória, alérgica, intolerância alimentar, né? Eu não podia comer ovo, por exemplo, tinha uma noite inteira de disenteria, mas se eu tentasse tratar disso, minha imunidade despencava. Com os fatores de transferência, não existe mais isso. Por quê? Quando a imunidade está exagerada, essas moléculas de fatores de transferência vão, então, educar essa quantidade exagerada de células de defesa. E essas células de defesa educadas, reguladas, preparadas, elas já vão fazer o quê? Absorver os nutrientes que tem no seu organismo e agir da melhor forma possível. Aí acontece uma questão, tá? No meu caso, por exemplo,
esse exagero imunológico acontecia em certas partes do corpo, enquanto que outras partes eu estava deficitário em imunidade. Então, no meu caso, como eu disse, não é o caso de todos, mas no meu caso, eu tomo então o Trifactor Plus junto com o Trifactor Fórmula todos os dias. Aí eu incluo no meu dia a dia a Glutamine Prime. Gente, não é muito não, tá? Uma cápsula de Plus, uma cápsula do Trifactor Fórmula, uma cápsula da Glutamine Prime. De vez em quando eu tomo Rio Vida. Quando eu vou para academia, eu tomo ProTF. E olha, de verdade, em torno de R$ 16 por dia de investimento na minha pessoa, na minha saúde, eu consigo ter uma saúde que eu jamais experimentei antes. Então, aí só pegando isso que a Giovânia falou, né? Então, o que é o mais adequado aqui? É entender que os fatores de transferência são superalimentos, como as superfrutas, tá? Então, tem problema, por exemplo, estar com imunidade exagerada e tomar o plus para aumentar mais ainda? Você pode ter algum inconveniente. Imagina, por exemplo, uma pessoa que vive com o intestino preso, mas também está muito fraquinha e debilitada. Vai lá, toma um suco de goiaba para ficar mais forte. Trava tudo o intestino, não é assim? Então, uma pessoa como essa, ela precisava não apenas tomar o suco de goiaba, mas também comer mamão, comer ameixa, comer uma banana. Da mesma maneira, à medida que a gente conhece bem cada fator de transferência, a gente vai utilizar aquele que vai ser mais adequado para nós e que vai trazer os benefícios que a gente mais precisa. De uso, porque outras pessoas estão sendo tratadas por não se tratar de medicamento, não vai ter nenhum efeito colateral danoso. Essas pessoas estão sendo tratadas, está tendo resultado, a gente vai passando. Já que não tem nenhum efeito colateral, a gente vai dando o resultado com base em outras pessoas que já fez uso dos produtos e a gente tem treinamentos periódicos, como, por exemplo, É com o doutor importante isso. Augusto, né? Isso. Com o doutor Luiz Augusto, a gente tem treinamento periodicamente com médicos profissionais também da saúde, periodicamente a Forlife fornece isso, com nutricionistas, sou colega de trabalho, né? Outras nutricionistas, periodicamente a gente também tem esses treinamentos, com o nosso técnico de imunologia, Ailton, também a gente tem treinamento, né? E, vez por outra, a gente tem eventos maiores, como esse do Dr. Luiz Augusto. Então, a gente tem sempre esse suporte de ajuda. Uma pergunta aqui com relação a refluxo e gases. A pergunta, viu, Ailton, também, doutor Luiz Desbiose, Augusto. isso aí é desbiose, gente. Gases, muitas gases é desbiose. A gente trata desbiose também. Tem um paciente com desbiose. Eu vou pedir para o doutor Luiz Augusto falar para a gente aqui, não é? Sobre um pouco sobre a experiência dele, que é vasta nisso aí. Mas o que é que eu uso? Tá com desbiose, a gente tem que regular esse sistema imunológico. O sistema imunológico tem que fazer essa regulação aí, glutamina, aí vai todo aquele protocolo que eu já falei. Mas eu gostaria de ouvir o doutor Luiz Augusto, que ele é autoridade aqui nisso aí. Até porque ele é biólogo. Aproveita e já responde. Querem saber se o senhor é biólogo, querem saber qual é o protocolo da gastrite, querem saber se para fazer o curso de imunologia precisa estar na área da saúde. O senhor já pega a salada Não, aí. gente. Tá bom, vamos lá. É o seguinte, 80%, olha esse número porque ele é chocante. 80% das células imunológicas vivem e sobrevivem no nosso intestino. Isso significa que se você não cuidar bem do seu intestino, a sua imunidade também vai mal. No nosso sistema mesentérico, que é lá no intestino, existem organelas muito bem, são mini órgãos imunológicos chamados placa de Peyer, onde existe uma recirculação de linfa, que é o sistema linfático, cheio de anticorpos, cheio de citocinas, incluindo células imunológicas, que ficam circulando ali o tempo inteiro. Ok? E toda vez que essa parte inflama, o intestino fecha. E aí vem a constipação intestinal. Então, a constipação intestinal já é um problema imunológico. E se isso estiver associado com
bactérias ruins no seu intestino, a situação se complica ainda mais. É o que a doutora Márcia está chamando de desbiose. E é exatamente isso. Portanto, precisamos saber cuidar bem do intestino, das bactérias que vivem no intestino e das células imunológicas que vivem lá. Em se tratando dos produtos da For Life, nós temos o NutriStart, que é um dos melhores compostos alimentícios que a gente tem para melhorar a flora intestinal. Então, ali tem muitos pré-bióticos que reestabelecem a flora intestinal adequada para o paciente, ok? A glutamina, ou glutamina, não é só a glutamina, né? Você tem outros aminoácidos ali dentro que vão reestabelecer as funções naturais da atividade imunológica no intestino também, porque a glutamina também é um precursor de neurotransmissores que tem funções, inclusive, no sistema nervoso central, melhorando a sensação de bem-estar, melhorando a sensação de, a gente chama isso de efeito dopaminérgico, né? Onde eu começo a produzir uma maior quantidade de dopamina, e a glutamina é um dos precursores desse neurotransmissor essencial para que a gente tenha qualidade de vida. Então, vejam só, se eu faço um bom tratamento aí com NutriStart e com glutamina, eu já consigo melhorar e muito as qualidades das funções intestinais e, consequentemente, da própria atividade imunológica. E aí você pode, dessa forma, recuperar esses problemas de gastrite, prisão de ventre, diarreia, simplesmente usando 2 produtos naturais aí, ok? E as pessoas querem saber com relação à artrite. Qual é a Certo. indicação de uso? Então, vamos lá. A artrite é, de novo, um desequilíbrio imunológico, onde nós temos um excesso de inflamação no corpo, né? E essa inflamação está acontecendo onde? Nas articulações. E o excesso de infiltrado inflamatório nas articulações, quando tratado com anti-inflamatório, com corticoides, com AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides, isso vai expulsar células do local, mas o problema vai continuar no local e as células voltam. Aí você tem que tomar doses maiores de corticoide, doses maiores de AINE e o problema não passa. Consequência, aquela articulação que antes era saudável, ela começa a morrer, ela começa a calcificar. E aí da artrite acaba gerando artrose. Então, qual que é a estratégia para artrite? Reequilibrar a atividade imunológica logo no início dos sintomas, sem cortar as dores com anti-inflamatório. Ah, mas doutor Luiz Augusto, você quer que eu sinta dor? Não. Eu quero que você não perca a sua articulação. E se você tentar eliminar essa dor com anti-inflamatório, com corticoide, porque não suporta a dor naquele primeiro momento, e ela passa, tá, gente? Esse que é o detalhe, ela passa. Mas se você quer eliminar ela rapidamente com anti-inflamatório, com AINES, o que vai acontecer? As células imunológicas vão voltar para o local, vão tentar reparar o tecido, e ali ela vai gerar uma calcificação. E da artrite você gera artrose. Olha, meu Deus, eu não sabia disso. Então quer dizer que o medicamento, o remédio que eu estou usando para eliminar a dor, é que vai provocar uma lesão no futuro no meu tecido? Infelizmente é isso. Infelizmente existe uma cultura do alívio imediato e junto com o alívio imediato, tudo bem, se der tudo errado, no final nós temos uma cirurgia para fazer. Existe essa indústria. E a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, ok? E qual que é a estratégia? Equilíbrio imunológico. Isso foi colocado com maestria aqui pelo Anderson Carpes na apresentação que ele fez. Você, se souber exatamente como usar esses produtos naturais, sem se preocupar com doença, porque me preocupa demais quando as pessoas ficam,
Ai, meu Deus, mas eu tenho tal doença. Quanto que eu tomo disso? Isso é realmente um perigo, é um erro que a gente não deveria cometer. Tanto é que eu estou já com credenciamento do Ministério da Saúde empenhado nessa causa de ajudar vocês, profissionais e aspirantes a profissionais de saúde, a entender esse processo de forma técnica, científica, sem ficar preocupado em para tal doença, qual dosagem que eu uso? Para tal doença, qual dosagem que eu uso? Isso é papel de medicamento, de remédio, que é prescrito com protocolos que foram criados e desenvolvidos junto com a indústria farmacêutica. Aqui nós temos algo muito melhor do que isso, porque nós estamos falando de alimentos funcionais que reestabelecem a atividade imunológica para que, de forma intrínseca, o seu corpo possa reestabelecer a fisiologia, a homeostasia dos tecidos. Gente, isso é lindo. Isso é espetacular. Isso é imunologia. E é o que eu sempre digo para as pessoas que me seguem. Imunologia é vida. Chega de explorar doenças. Você não precisa esperar adoecer porque existe um remedinho te esperando. É a mesma coisa que você parar de escovar os dentes porque existe dentista. Você precisa aprender a cuidar do seu corpo. E se a natureza nos deu essas moléculas, e se a gente tem tecnologia para purificar essas moléculas e colocar isso numa condição de apresentação, e aí não é uma, são 2, 3, 4, 5, 6, só no Brasil nós temos 7 apresentações, cada uma para uma condição de vida, para uma circunstância de vida da pessoa. Não é de doença, meus queridos. Não é de doença, é de vida, é de saúde preventiva. Então, quando eu digo que imunologia é vida, é porque ela está tão próxima da saúde preventiva quanto a sua unha está da carne do seu dedo. Elas estão ligadas. São dois lados da mesma moeda. Se eu sei cuidar da minha atividade imunológica, eu sei cuidar também da prevenção. E, felizmente, graças aos nossos legisladores, isso está prescrito em lei. Isso está previsto em lei. E é esse o conhecimento que eu estou trazendo para vocês e liderando esse processo. Eu sou muito honrado e feliz demais de ter vocês aqui com esse propósito, né? Ora, como que eu posso fazer isso, então, de forma técnica e científica? Cuidar da saúde preventiva antes que as doenças se manifestem, antes que eu me torne um patológico. E aí, sim, eu me torne independente de medicamento. Não há essa necessidade, definitivamente. Doutor Luiz Augusto, mas tiveram vários casos aqui de pacientes que estavam doentes e se curaram. Viram só como que é poderoso? Viram só como que, quando o seu corpo funciona bem, ele consegue regular as atividades? E agora eu vou contar para vocês uma coisa. Eu não ia falar isso não, mas eu empolguei aqui e vocês merecem saber isso. Vejam só. Todo fármaco, todo medicamento, intrinsecamente, está associado a ele efeitos colaterais. É exatamente por isso que precisa do CRM, para que ele possa prescrever qual que é a dosagem correta para você. Mas eu disse dosagem correta. Eu não disse dosagem segura. Porque a única segurança que nós temos em se tratando de remédios e medicamentos é não necessitar dos mesmos. E quem é que não precisa de medicamento? Quem é que não precisa de remédios? É quem não é doente, é quem não é patológico. Felizmente, somos a maioria. Mas as pessoas se esquecem disso. E acreditam que podem esperar a doença chegar. Como se, de repente, tivesse ali uma pílula mágica esperando por ela para regularizar sintomas, para eliminar a patologia. Mas, gente, quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que
mesmo tomando os medicamentos, da forma que está descrito nas receitas, não melhoram. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que já procurou os mais diversos profissionais, os mais diversos especialistas e formas de tratamento, e a dor continuava, o problema persistia. É aí que está o drama da coisa. Infelizmente, se a gente tivesse medicamento, remédio para tudo quanto é doença, seria a panaceia do mundo, seria maravilhoso. Mas isso já é possível. Como? Quando a gente cuida do sistema imunológico de forma natural. E, felizmente, não existe medicamento para isso. Uai, doutor Luiz Augusto, não estou entendendo nada. Como assim, infelizmente, não tem medicamento para o sistema imunológico? Porque se tivesse, seria um ato médico. Ah, mas eu já ouvi falar de vacina, já ouvi falar de imunoterapias, de anticorpo monoclonal e tudo mais. Sim, isso são medicamentos específicos para algumas CIDs, algumas doenças muito raras, geralmente são doenças genéticas, muito específicas. Nós estamos falando de um caso a cada 10 milhões de pessoas, ok? A maioria da população não depende dessas terapias para cuidar bem da saúde, ok? E, felizmente, a gente tem alimentos funcionais que nos permitem fazer isso. E tá aí os alimentos da For Life para nos ajudar nesse processo. Bom, eu só abri um pouquinho essa explicação para ajudá-los também na condução aí da nossa reunião, para evitar esse tipo de abordagem, ok? Não há essa necessidade, definitivamente não há essa necessidade. Ah, tal doença eu uso o quê? Tal doença eu uso o quê? Aqui, a estratégia é outra. E é justamente por ser uma outra estratégia que a gente precisa de segurança científica, que a gente precisa de alguém que entenda do assunto e tenha as devidas credenciais para nos treinar e nos preparar para tal. E aí, essa é a minha missão. E muito honrado de tê-los comigo, tá bom? Obrigada, doutor Luiz Augusto. Uma pergunta de. Deixa eu ver aqui. Cele- Celerice. Ela quer saber o seguinte: ela já tem problema de pressão alta por mais de 40 anos. Ela quer saber por onde começar com o uso dos fatores de transferência. Essa é uma pergunta muito boa. E, olha, nós deveríamos começar primeiro entendendo as causas dessa pressão alta, porque pode ser uma síndrome metabólica. O que é uma síndrome metabólica? Excesso de glicose no sangue, gordura abdominal, muito colesterol, em especial o LDL no sangue, pouco HDL, pouca vitamina D no sangue, pouco zinco, pouco cobre, pouco selênio, homocisteína. Olha o tanto de coisa que pode estar desequilibrado no corpo dela. Por isso precisa dos exames de sangue para entender. Aí o que a gente faz? Ah, mas eu não vou fazer os exames de sangue, eu não vou passar para um profissional de saúde. O que eu faço? Olha, o Anderson falou isso aqui com clareza e eu vou repetir o que ele falou, porque isso não é marketing, isso não é propaganda. Quem está falando é um cientista da área. Eu estou falando com vocês de forma técnica científica, na minha opinião, técnica científica. É o melhor produto que já foi criado pela indústria, que é justamente o Rio Vida, seja na forma de stick, ou seja ele na forma de um pozinho que você dissolve na água, ou da gelatina, que é o Buster. Por quê? Ali você vai ter todos os antioxidantes necessários para desinflamar de forma natural as suas artérias, as suas veias, recuperando a elasticidade das veias, recuperando a elasticidade das artérias, e isso vai, com o tempo, melhorando a circulação sanguínea. E ao melhorar a circulação sanguínea, diminui a necessidade das losartanas da vida, que são os reguladores de pressão sanguínea, que nada mais são do que diuréticos.
Então, você só é obrigado a ficar perdendo água o tempo inteiro, se desidratando o tempo inteiro, porque você perdeu a capacidade de elasticidade. E aí a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, eu posso ter um rompimento, eu posso ter um trombo, o que é pior. Mas se eu diminuo a inflamação no corpo e reestabeleço a elasticidade das artérias e elas começam a funcionar melhor, uau! Com o tempo, a dosagem desses chamados reguladores de pressão sanguínea, eles vão reduzindo até você poder ficar livre daquilo mesmo, porque eles causam uma série de efeitos adversos, inclusive sobre a medula óssea, que é onde é fabricado o sistema imunológico. As células imunológicas, todas as células sanguíneas surgem na medula óssea e existem efeitos colaterais desses medicamentos lá também. Então, se eu posso melhorar a minha qualidade de vida como um hipertenso, não tenha dúvida que são esses antioxidantes, como o Rio Vida ali. Sem falar que tem a quantidade de fatores de transferência que você necessita para equilibrar a atividade imunológica, ao mesmo tempo que você vai desintoxicando e freando esse processo de envelhecimento de veias e artérias. Eu queria fazer uma pergunta aqui, doutor. Aqui tem uma pergunta para quem tem artrite psoriática. Ajuda? De novo, né? Aquela introdução que eu tinha feito, doutora Márcia, que é aquela. Esse daí também, eu já percebi. Entra na mesma resposta, né? Não usem essas moléculas como se fosse um medicamento, porque isso é você perder os benefícios dela. Mas, respondendo, sim, ajuda. Por quê? E toda resposta autoimune é uma superinflamação no corpo. E ela se reestabelece, ela se reequilibra com essas moléculas, com os fatores de transferência. É realmente fascinante. E eu vou dar um spoiler. Eu não gosto muito de dar spoiler, de falar o que vai acontecer no final do filme. Mas, lá no Congresso da Superimunidade e também no aquecimento, que vocês vão poder participar gratuitamente, nós vamos ver uma série de artigos científicos recentíssimos e eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês por que fator de transferência funciona em doenças autoimunes, tá? Então, assim, e nós vamos ter que ser bem pianinho também nessas coisas, falar assim bem miudinho, igual mineirinho, que sou mineiro, né? Que é o seguinte, essas coisas não é nem bom espalhar muito, não, que eles vão acabar querendo transformar isso em medicamento, aí vocês já viram, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que isso continue sendo um produto natural, porque é um produto natural, eles não foram criados para tratar doença em absolutamente nenhuma. Ao contrário, é para melhorar a qualidade de funcionamento intrínseco das nossas respostas imunológicas naturais. Tá bom? Então é por aí. Obrigada, doutor. Mais uma perguntinha. Ele quer saber o seguinte aqui, né? Ele toma Puran T4 para tireoide. E ele quer saber qual seria os fatores de transferência para o caso dele. É uma pergunta de Cláudio. Sim, sim. Então, o Puran nada mais é do que o próprio hormônio que a gente precisa avaliar as funções da sua tireoide para ver se você necessita ainda continuar tomando o hormônio. Não é? Então, já tive casos de pacientes no meu consultório que chegou tomando Puran e saiu sem tomar. E por quê? Porque, gente, melhorou a resposta imunológica dele. A tireoide dele voltou a funcionar normalmente, sem a necessidade da reposição hormonal. Então, não é que, tira o Puran e toma, por exemplo, o Transfector Plus. Um substitui o outro? Não, um não substitui o outro. São papéis diferentes, são condições diferentes. Mas o nosso corpo, não é uma glândula, não é só a tireoide. É tudo, é um conjunto de sistemas. E eu preciso olhar todos os sistemas ao mesmo tempo.
Eu digo que o nosso corpo ele funciona com 4 pilares. Se você descuidar de um deles, os restos não vão funcionar. É como uma casa que cai. E que quatro pilares são esses? É a bioquímica, a genética, a mente, que são os aspectos mentais, e a imunologia. E a imunologia, que é o sistema imunológico, é como a alma que preenche esses outros 3, que é a bioquímica, as moléculas, que é a genética, que é como que é produzida essas moléculas, todas as proteínas do corpo, e a mente, o estado mental, ela influencia completamente na saúde do nosso corpo. Não dá para separar uma coisa da outra. E se eu começo a pensar assim, mas será que não tem alguma coisa que eu possa tomar para substituir tal medicamento que está me fazendo mal? Vamos ver como está o seu corpo? Você acha que o seu problema é só a tireoide? Pode ser que o seu problema seja lá no intestino. Vou dar um exemplo. Um dos hormônios mais importantes que tem, além do T4, que é o Puran, é o T3. E tem paciente que toma T4, mas não converte em T3. Por quê? A diferença entre o T4 e o T3 é isso aqui, ó. O T4 tem 4 átomos de iodo. 1, 2, 3, 4. O T3 tem 3. 1, 2, 3. Sabe quem que retira um dos átomos de iodo aqui, ó? Vamos supor que fosse o dedão aqui, ó. Pá, ficou 3. De 4 ficou 3. É uma enzima que existe no intestino que faz isso, ó, e transforma o T4 em T3. E é o T3 que tem os efeitos biológicos no corpo. Então, não adianta nada você ficar tomando Puran, que é o T4, se você não tem as enzimas no intestino transformando o T4 em T3. E o que faz essas enzimas funcionarem não é o Puran. O que faz o T4 ser convertido em T3 é selênio, zinco, cobre, antioxidantes. Entende? E aí, se eu faço um exame de sangue e avalio e vejo, olha, deixa eu ver o que está faltando aqui para esse paciente. Aí eu começo a ver onde que eu devo fazer a correção. E o problema, às vezes, não é na quantidade de T4, e sim na incapacidade do corpo de converter o D4 em D3. Estou mostrando para vocês uma técnica de centenas de outras técnicas que a gente precisa saber analisar de forma integral no corpo para que eu consiga restabelecer as condições de saúde do paciente sem usar remédios. E, obviamente, tudo isso com segurança científica. Tá bom? Então é Muito isso. obrigada. Doutor Luiz Augusto, por favor, só porque eu prometi que o senhor ia responder. Assim, de forma direta, a pergunta de Karen, ela está querendo saber o seguinte: como os fatores de transferência funciona para hipotireoidismo e tireoide de Hashimoto? E uma outra pergunta é qual seria a indicação, a prescrição, o protocolo para refluxo e gases? O senhor teria como responder essa rapidinho para a gente, de forma mais rápida que o senhor puder, só para poder não deixar essas pessoas sem a resposta, por favor? Sim, sim. O que eu expliquei anteriormente foi exatamente a tireoidite de Hashimoto. O paciente que toma Puran exatamente para isso, para repor o T4 que ele não produz devido a uma inflamação na tireoide. Controlou a inflamação, regularizou a atividade imunológica, a tendência é ele não precisar mais do Puran. Então, sim, é possível diminuir a inflamação na tireoide, inclusive eu já fiz isso no meu consultório para várias dezenas de pacientes. Outra coisa, intestino. Foi a primeira fala que eu falei aqui. Então, por exemplo, o Nutristat com glutamina é absolutamente fantástico, porque ali você tem os pré-bióticos e, ao mesmo tempo, você restabelece as condições de melhorar a performance das células imunológicas que vivem no intestino. 80% das células imunológicas vivem no intestino. Então, sim, existem protocolos para essas coisas também.